Fala, meus imperadores e minhas imperatrizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Império Futebolístico. Eu sou o Lucas Bueno e hoje vou estar trazendo para vocês a minha opinião sobre o Ancelotti na seleção brasileira e vamos debater um pouco por que o Brasil não ganha a Copa já há mais de 20 anos. Bom, primeiro falando do Ancelotti, da escolha, eu acho que é uma escolha muito boa, que é melhor que todos que nós temos aqui. Abel Ferreira, Jorge Jesus, é um técnico de primeira linha no futebol mundial. E o futebol de seleções é um futebol que não atrai os grandes treinadores mundiais na atualidade. Você vê, o Guardiola não tem vontade nesse momento que ele está no auge, vivendo seu auge há um tempão já, um baita treinador, melhor de todos. Ele não tem interesse por agora em treinar a seleção da Espanha. O Klopp, a mesma coisa com a seleção alemã. Então, assim, a CBF está trazendo um treinador que tem esse desejo de disputar uma Copa do Mundo nesse momento. Só que ele vai vir só no meio do ano que vem. E aí precisa se amarrar tudo certinho. Por quê? Precisa assinar o contrato. Né? Porque pode chegar em janeiro e amanhã depois aparecer um Manchester United, um time grande, um Barcelona da vida, sei lá. Muito difícil que ele tá no Real Madrid, mas um time grande, assim, de ponta na Europa, chamar ele para treinar e aí ele desfazer todo o acordo verbal que ele tem no momento com a seleção brasileira e aí o Brasil ficar de mãos abanando, não tendo ele para fazer o restante do ciclo para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer no Canadá, México e Estados Unidos. Então, assim, eu acho errado, tá? O Brasil esperar um ano por um treinador. Eu acho que ele deveria sim vir agora. Mas por se tratar de um treinador mundialmente conhecido e um cara muito bom, melhor de todos, a melhor opção sem dúvida nenhuma, eu acho que vale a pena você correr o risco. Por quê? Porque você não vai enfrentar ninguém, né? O Brasil não vai ter grandes desafios nas eliminatórias até ele vir, até ele chegar. Vai ter uma disputa de uma Copa América um pouco antes dele chegar, mas também a gente sabe que há muito tempo a Copa América não tem grande valor. Então, assim, acho que vale a pena, acho que dá para esperar, entendeu? Mas tem que ser assinado o contrato, porque senão, se for só de boca, não vai adiantar nada. No mais, o Ancelotti é um treinador que ele é versátil. Ele, por vezes, já teve times que jogasse com a posse da bola, que tinha que propor o jogo, como foi o caso do Milan, por exemplo, que ele foi campeão na Champions, com Kaká, Seedorf, essa galera toda. E o Milan tinha um futebol muito intenso, procurava ter sempre a bola. E também agora, mais recentemente, no Real Madrid, onde ele foi campeão da Champions, a Champions passada, onde o Real Madrid jogou os 4 jogos, né, de mata-mata, pior do que os seus adversários e jogando no contra-ataque. O Real Madrid deu a bola para os seus adversários e explorou os espaços gerados em contra-ataques que eles conseguiu imprimir durante o jogo. E foi campeão dessa maneira. Além, outro fato positivo para o Ancelotti vir para a seleção brasileira é que ele sabe evoluir jogadores. A gente tem a evolução do Vinícius Júnior, é gritante com o Ancelotti. Nós temos o Rodrigo também, que vem jogando muita bola, vem evoluindo muito bem. Valverde, Éder Militão, né? Principalmente os jogadores brasileiros, que ele é acostumado a trabalhar, trabalhou com Kaká, trabalhou com Cafu, outros jogadores brasileiros também. Então ele conhece o futebol brasileiro muito bem. Pontos negativos. Eu não sei se por conta dele ter essa cabeça, se ele vai observar bem o futebol brasileiro interno. Porque ninguém conhece o futebol brasileiro internamente lá fora, porque a gente não nós não temos direito de TV internacionais que grandes centros compram, nós não fazemos essa comercialização, e aí eu não sei se ele vai chegar aqui e realmente vai fazer essa renovação. Porque tem jogadores no Brasil de muito alto nível, como é o caso do Gabigol, como é o caso do Pedro, que para mim são 2 jogadores devido à falta de um camisa 9 de fato para a seleção brasileira, são jogadores que não podem ficar fora desse ciclo.
da próxima Copa. Não podem de maneira alguma. Não tem a menor condição. Ayrton Lucas, por exemplo, é um jogador que tem que estar indo para a seleção. O próprio Nino do Fluminense tem que ter chance. Eu não sei se ele vai, entendeu, fazer isso. Se ele chegar, implementar sua filosofia e observar bem o futebol brasileiro e convocar jogadores do futebol brasileiro também para compor a seleção, você pode ter ali uma base de 18, né, jogadores que jogam na Europa, que realmente o nível técnico é maior, tudo bem, faz parte. Agora, uns 4, 5 vagas é para o futebol aqui interno. Por quê? Porque você pode chegar lá e surpreender, porque o que vale pra gente é a Copa do Mundo. Você pode chegar lá e surpreender um técnico europeu que não acompanha o Gabigol, que não acompanha o Pedro, que não sabe que é o Ayrton Lucas. E aí você pode mudar um jogo ali, colocando esses jogadores que não são muito conhecidos devido a estar jogando aqui no Brasil. Eu acho uma excelente escolha, cara. Uma excelente escolha. Eu acho que assim vai ser o melhor técnico dos últimos tempos. Só que devido a ele não vir agora, eu não esperaria e aí iria no Jesus, que também é um técnico que o ponto positivo do Jesus é que ele trabalhou aqui, realmente conhece o futebol brasileiro. Ele levou vários jogadores para o Benfica, do futebol brasileiro lá para Portugal, então ele sabe observar bem o futebol brasileiro, além do fato de já ter tido sucesso aqui, e é um treinador que gosta da bola, que gosta do futebol ofensivo, do futebol intenso, de marcar lá em cima, e entendeu? Tanto que ele fez o que fez no Flamengo em 2019. Então é um cara pronto também para mim, eu acho que poderia ser perfeito devido a isso, né? Ou esperar um ano e pouco, até porque a gente viu que o Ramon não tem a menor condição. Todo respeito ao Ramon, tá? Toda análise que eu faço aqui é profissional. É profissional. Pessoalmente, não conheço o Ramon, não faço ideia de quem seja o Ramon. Sei lá o que ele come no café da manhã. Pra mim não interessa. A análise que eu vou fazer sempre aqui é da parte profissional. É um treinador que não tem capacidade alguma de estar na seleção brasileira. Já perdeu, já fez vexame no Mundial Sub-20 de perder para Israel. Assim, brincadeira, cara. Uma coisa é você perder para uma seleção europeia, que são um país que tem uma certa estrutura, né, que tem dinheiro para investir em estrutura, em futebol. Outra coisa é você perder para Israel. Quem é Israel na fila do pão? Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Mas o Brasil acabou de perder para Senegal também. Tudo bem que Senegal é uma seleção, né, forte, fisicamente muito intensa, tudo mais. Tranquilo. Só que, porra, da maneira que foi, não dá. Então, assim, o Ramon não tem a menor condição. Não deveria estar ali onde ele está, né? E aí você vai trazer um cara de confiança do Ancelotti, né? Não sei quem que ele vai colocar. Porque o Falcão, que se eu não me engano, acho que jogou com ele na Roma também. São amigos de longa data, tal, fizeram história lá no futebol italiano. Ele vem para ser diretor técnico. Ele não vai ser aquele cara para ser o treinador, para comandar o treinamento. Ele vai ser um cara mais para gerir o grupo ali por fora, entendeu? Ele não vai fazer esse trabalho. Então a gente tem que ver quem que o Ancelotti vai trazer, porque assim, o Real Madrid, né, quando se confirmar o acordo certo, chegar para o Real Madrid, que né, vai ficar sabendo, como que o Real Madrid vai reagir? Será que o Real Madrid vai manter o Ancelotti? Será que o Real Madrid, entendeu, vai querer mandar ele embora? A gente não sabe ao certo. Mas vamos supor que o Real Madrid aceite, que eu acho difícil, mas que o Real Madrid aceite essa sugestão do Ancelotti cumprir o contrato, já ficando um ano ali, já acertado com a seleção brasileira. O Real Madrid não vai querer, como já foi falado, o Real Madrid não vai querer perder gente da comissão técnica do Ancelotti para a seleção brasileira. Então, assim, o filho dele, por exemplo, que seria o cara ideal para trazer aqui para o Brasil, para ele vir, para ele trabalhar junto do Ramon, que eu acho que não devia trabalhar, mas já que a ideia deles é botar o Ramon como auxiliar, é o que vai acontecer. Não adianta, eu não sou presidente da CBF, eu não comando nada, então eu tenho que falar o que vai acontecer. O ideal seria trazer o filho dele para trabalhar junto do Ramon, né? Vai ali comandar os treinamentos, fazer a área de observação do futebol brasileiro.
E aí fazer chegar, quando ele chegasse aqui, o trabalho já está mais bem implementado, os jogadores já ambientado a cultura do Ancelotti. Só que isso não vai acontecer porque o Real Madrid não quer se sentir prejudicado na temporada. Eu acho que é correto também, né? Como é que você vai manter um treinador ali se você pode perder uma peça fundamental dele na comissão técnica durante o ano, entendeu? Então, assim, é muito complicado, tem que ver quem vai vir. E outra coisa que é negativa, eu acho que é um dos motivos, e aí a gente vai entrar aqui agora na parte do debate do porquê que o Brasil está tanto tempo sem ganhar uma Copa. E aí a gente entra aqui em alguns fatores. O Falcão. Quem é o Falcão, né, como gestor, como treinador? O que ele conquistou nessas áreas? Ele foi um baita jogador, cracaço de bola. Fim, a gente não discute isso. Agora, o Falcão, qual é o mérito do Falcão como gestor esportivo, como diretor esportivo, como técnico, por exemplo? Ele não conquistou nada de relevante. Tá no Santos lá agora, tá tendo um trabalho difícil, o Santos é uma equipe que deve e tudo mais. Acho que o único ponto positivo é que o Santos trabalha muito bem a base, né? Sempre revelando jogadores. Uns viram o Rodrigo, por exemplo, o Neymar e tal. Outros são de bom nível, que o Santos acaba revelando, e aí fica aqui no Santos um bom tempo. Mas não é sempre que isso vai acontecer, porque você precisa incorporar juventude com experiência para o time encaixar e ser campeão, e conquistar coisas grandes. O Falcão não tem gabarito para ser diretor da CBF, não tem. Com todo respeito à história do Falcão, ele não tem. E outra coisa está errado, começa errado aí. O treinador, ele teoricamente não, na prática, ele deveria estar subordinado ao diretor esportivo, né, acima dele. O diretor tem que entender um pouco de tática, o diretor tem que entender um pouco de gestão de pessoas para cobrar o treinador e cobrar os jogadores. Nessa parte de entender um pouco de tática, o Falcão entende, ele já tentou ser treinador, foi jogador, acho que pode encaixar e também entende do vestiário e tudo mais. Só que ele não tem excelência, ele não tem um trabalho campeão nessa parte. Eu acho que a seleção brasileira tem que se cercar disso. Porque vai ter momentos que o Ancelotti vai ter que ser cobrado. Ele vai ter que ser cobrado, né? Ele vai ter que ter alguém para ter tato para cobrar ele. E aí, como é que o Falcão vai cobrar ele, sendo que ele está lá por causa do Ancelotti? Assim como é do Gaspar, que o Tite escolheu para ser o diretor lá na época que eles estavam ali, trabalharam 2 anos como dupla, e do Gaspar e Tite. Fica uma coisa escrota, todo respeito, não tem como, né? O cara que era responsável por cobrar, né, o treinador, os jogadores, auxiliar ali numa escolha ou outra, ele fica refém porque o cara fica com uma espécie de dívida de gratidão com o treinador. Então já começa errado aí. O Brasil não pode ter essa coisa. Tem que ser um diretor capacitado, um diretor que foi campeão, sabe, que tem histórico de títulos e tudo mais, sabe, foi vencedor. Como é o caso, por exemplo, você podia colocar ali, todo respeito ao Alexandre Matos, mas você podia botar o Alexandre Matos, por exemplo, é um cara que foi campeão no Palmeiras, é um exemplo de perfil, porque é um cara que pode cobrar, entendeu? E aí você consegue fazer esse meio termo e as coisas andarem. Outra coisa que acontece muito no Brasil, que eu acho que é um dos defeitos do Brasil não ganhar uma Copa, é ficar refém do futebol europeu. Só jogador que joga na Europa que serve. Não é isso não é verdade. Está provado com essa Copa de 2022. O Marrocos com jogadores, a maioria jogando no Emirados Árabes. A Croácia, que eliminou o Brasil com 5 jogadores que jogam no campeonato croata. O goleiro é um deles, por exemplo, que fez uma partidaça contra o Brasil. Então, assim, isso é mito. Essa Copa comprovou que é mito, né? A Copa é um torneio de um mês que você tem que encaixar o time e aí você tem que ganhar. É isso que tem que acontecer. Os jogadores têm que estar focados naquilo ali
E a seleção precisa disso. A seleção precisa ter 19 caras, 18 caras, 17 caras ali, que pode ser a base da seleção, como Casemiro, Neymar, Bruno Guimarães, eu acho que tem que estar nesse ciclo, entendeu? Marquinhos, tal, o goleiro Ederson, por exemplo. Você pode ter esses caras assim, mas você precisa chegar na época da Copa e você levar alguns jogadores que estão se destacando no momento, como era o caso na época de 2022, pegando o último exemplo. Scarpa não podia ficar fora, até porque o Brasil não tinha uma figura de um meio-campista para fazer a função de camisa 10 que o Neymar vem fazendo, para substituir o Neymar. O Scarpa tinha que ter ido, ou o Veiga, ou o Everton Ribeiro. Dos três, o último é o Everton Ribeiro pelo momento, tá? Que vem vivendo. Eu acho que o Scarpa, por ter sido o craque do Brasileirão, ele se credenciava mais para ocupar essa vaga. Outro fato, Gabigol e Pedro, né? O Gabigol, nos últimos 4 anos, foi o atacante que mais fez gol em partidas oficiais de jogador atacante brasileiro. Foi o Gabigol, entendeu? Então, assim, como é que ele fica fora? Como que ele fica fora? Ninguém explica isso. O Gabigol sendo um jogador decisivo, assim, a loucura. Quem é retardado, desculpa, não tem outro nível, não dá, entendeu? O Dudu era para ter tido oportunidade, por exemplo, na Copa de 18, o Luan tinha que ter ido. Então o Brasil precisa fazer isso, ele precisa disso, ele precisa levar uns 4 caras, 2 caras que seja, que estão se destacando no momento para ocupar o grupo ali e você ter uma maneira de mudar o jogo ali, um jogo complicado, um jogo que você precisa fazer 1-0, você tem uma carta na manga que o treinador do lado de lá não vai conhecer, porque ele não acompanha o futebol brasileiro. Entendeu? E aí eu acho que é um dos erros que o Brasil vem cometendo, que é menosprezar o futebol brasileiro. Eu entendo que nós temos nossos problemas, eu entendo que a gente realmente hoje tecnicamente está abaixo, sim, do futebol europeu, da nata do futebol europeu, vamos falar assim, da Champions e tudo mais. Porque, tirando o campeonato inglês, vamos falar a verdade também, o resto é tudo baba na Europa. São campeonatos que tem 3 times, 2 times. Então, assim, também o nível técnico não é tão grande. Mas os médios de lá são organizados, tem um estádio, grama boa para jogar, um calendário mais aberto para você poder se treinar. Então eu entendo o que acontece. Só que, pô, você precisa olhar pro teu futebol, entendeu? E aí não tem jeito. Você vê, por exemplo, agora, o Richarlison não tem a menor condição do Richarlison. Todo respeito ao Richarlison, tá? Acho que é um jogador voluntarioso, fez uma boa Copa, mas não dá para ser o 9 da seleção brasileira, centroavante. Você tendo Vitor Roque, você tendo Gabigol, você tendo Pedro. Não tem a menor condição. Como convocar o Rony, por exemplo, também não dá. Você tendo esses caras, não tem como você convocar o Rony, todo respeito. Entendeu? Aí você vai pro lado tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem o Gabriel Martinelli, para ocupar essa vaga primeiro. Então, sabe, essas coisas todas. E o Rodinei tinha que ter ido para a última Copa, por exemplo. Eu critiquei muito o Rodinei, muito nessa passagem dele no Flamengo, só que ele, por merecimento, merecia, era o jogador que tinha que ir. Porque o Daniel Alves já tá em fim de carreira. Ele não joga mais. Infelizmente aposentou, graças a Deus. Entendeu? Então é isso. Outra coisa que o futebol brasileiro precisa fazer é formar treinadores. E aí quando eu digo formar treinadores, é formar treinadores com a filosofia do futebol brasileiro, que é um futebol de toque de bola, que é um futebol ofensivo, intenso, é um futebol que encanta. É um futebol que encantou o Guardiola, que o Guardiola usa a seleção de 82 como exemplo. De 82 não, de 82 e 86, se não me engano, 82, acho que é isso. As Copas ali na década de 80 foram essas. Ele usa como exemplo, né, como base do teu futebol atual. Então, o Brasil precisa formar treinadores com essa filosofia. E não se forma. Aqui é na raça. A própria pessoa entendeu? Que através dos seus méritos, dos seus contatos, do seu esforço que chega lá. Não tem, tipo assim, não tem uma faculdade para formar um técnico. Não tem. E aí você fica isso aí. Ramon,
né? O Micali, entendeu? Você fica nessa daí. Aí como que você vai resolver o problema do futebol brasileiro? Não ganhar uma Copa? É por causa disso aí, cara. Dessas coisas aí. Aí você entra no calendário nosso que não possibilita, não ajuda na qualidade do jogo. É muito jogo. E aí, onde você pode arrumar espaço no calendário, por exemplo? É acabando com os estaduais, todo respeito. Ou você, entendeu? Para mim, o ideal seria acabar. Então, não vou focar aqui, para mim tem que acabar mesmo. E aí, você abre espaço, você começa o brasileiro em março, dá mais semanas cheias para se trabalhar para os treinadores, você evolui a parte física, porque vai ter mais tempo para se preparar, evoluir o jogo, porque vai ser mais tempo de se treinar e a qualidade técnica vai aumentar. E aí você possibilita chegar numa Copa e vencer uma Copa. Entendeu? Porque aqui, do jeito que tá, é assim. E aí é difícil, vai dificultar muito pro Brasil. E eu acho que são esses fatores primordiais que o Brasil, por isso que o Brasil não ganha uma Copa. Porque a gente fica preso no passado, a gente não acompanha as mudanças da modalidade do futebol moderno, e aí a gente acaba se ferrando lá na frente. E é por isso, a gente tem que parar com isso. E olhar e fazer uma coisa direito, decente. Entendeu? Pra gente aumentar o nosso nível técnico e aí a gente conseguir chegar lá numa Copa do Mundo mais bem preparado. Entendeu? Do que fazer as coisas assim, escolher um diretor porque ele é amigo do técnico, aí é difícil, né? E outra coisa, com o Ancelotti, eu acho que o Brasil fica assim mais próximo de ganhar a Copa, sim. Claro que sim, é o melhor de todos. Só que não é garantia de nada. O Brasil continua tendo chance de perder a próxima Copa, entendeu? Então assim, estão se apostando no Ancelotti, acho que vale a aposta, acho que é um nome, ninguém discute a qualidade do Ancelotti, só que estão achando que ele vai vir e vai ganhar a Copa, e a expectativa não é essa, a gente precisa botar nossos pés no chão e precisa trabalhar. Acho que a escolha do Ancelotti é isso, é um cara muito, né, capacitado, um cara multicampeão por onde passou, eu acho que merece sim a oportunidade que vai ter, se confirmar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o Brasil, esperamos aí que consiga, na próxima Copa, ser campeão e colocar a tão sonhada sexta estrela no seu escudo, no seu uniforme. É isso aí, galera. Essa foi a minha opinião sobre o Ancelotti na seleção brasileira e por que o Brasil, para mim, na minha visão, não ganha a Copa do Mundo há mais de 20 anos. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.